Pessoal, a gente vai falar hoje sobre conteúdo de carga de força elétrica, tá? Sobre lei de Coulomb, tá? Força elétrica, e também conhecido como lei de Coulomb. Bom, o que vem a ser esse conteúdo? Do que ele trata? Ele vai falar sobre a força de interação entre as cargas elétricas. Como essas cargas elétricas interagem, tá? Aquela interação de atração ou repulsão. Essa interação entre essas cargas vai gerar, vai causar uma força entre elas. Então, quando eu tenho cargas de sinais iguais, o que eu tenho entre essas cargas? Eu tenho uma repulsão entre elas. Eu vou ter uma força de interação, que vai ser uma força de interação de repulsão, essas duas cargas se repelindo, tá? Quando eu tenho cargas de sinais diferentes, eu vou ter uma atração entre essas cargas. Então, todas as vezes que eu colocar cargas de sinais diferentes, próximas umas das outras, eu vou ter uma atração com um valor de força. Tá? Então, essa força é uma força elétrica. Normalmente, a gente vai falar aqui sobre a interação entre duas cargas, mas essa lei ela consegue ser expandida para mais cargas, tá? Usando a mesma lógica. 3, 4, 5 cargas interagindo, a gente vai ter essa mesma lógica que eu vou explicar para vocês aqui. Mas didaticamente, a gente vou tratar sobre duas cargas, né, para ficar mais tranquilo assim de trabalhar, tá? Então, é o seguinte, o que é essa lei de Coulomb? É essa interação, né, essa força de interação entre essas cargas em algum lugar. Tá? Eu coloco essas cargas dentro de um lugar, no meio, e essas cargas elas vão interagir com um valor de força, e essa força vai estar relacionada, diretamente relacionada à sua distância, ao valor da carga, desculpa, vai estar diretamente relacionada, ligada ao valor da sua carga, e inversamente ligada ao valor da sua distância. Então, o que isso significa na verdade? Que a interação entre cargas ela vai ser diretamente proporcional entre o valor dessas cargas. Então, quanto maior a carga, maior a força, e inversamente proporcional à distância. Quanto mais distante eu coloco duas cargas, menos força eu tenho de interação. Até porque elas interagem menos, né? Imagina, eu coloco duas cargas a essa distância. A interação vai ter um valor. Se eu coloco a essa distância, a interação vai ter um valor maior, né? Elas conseguem se sentir mais, né? Então eu vou ter uma força maior, na verdade. Tá? Então é o seguinte, gente, a fórmula para o cálculo da lei de Coulomb, e a fórmula a gente entende muito melhor quando faz o cálculo, né? É essa daqui, ó. F é igual a K multiplicado pelo módulo de Q1 multiplicado pelo módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado. Quando eu for fazer o cálculo, eu vou explicar direitinho isso daqui para vocês, tá? Não adianta eu ficar falando isso aqui agora, é mais fácil lá na hora do cálculo, mas a fórmula é essa aí, tá? Eu quero explicar isso aqui para vocês, porque nós vamos usar muito esses submúltiplos de agora em diante. Só uma observaçãozinha dentro da aula. É o seguinte, quando nós formos calcular o valor da força, deixa eu separar aqui. Quando nós formos calcular o valor da força, a fórmula é essa aqui, ó, K multiplicado por Q1, módulo, né, de Q1, multiplicado pelo módulo de Q2, dividido pela distância ao quadrado. Eu vou precisar usar o valor das cargas elétricas aqui, ó, porque a interação, como eu disse, nós vamos usar a interação normalmente entre duas cargas. Tá? Imagina, duas cargas positivas. Então, eu vou ter um valor de uma carga Q1 e um valor de uma carga Q2. O que eu falei para vocês lá, quando a gente estava calculando carga elétrica? Que a carga elétrica, a unidade de medida dela é o Coulomb, né? Eu uso essa unidade como unidade de medida. Então, eu tenho uma carga elétrica de mais 3 coulombs. Eu tenho uma carga elétrica de menos 5 coulombs. Gente, para física, para o cálculo aqui, a gente usa esses valores, mais 3, menos 5, mas essas cargas aqui, elas são consideradas cargas elétricas muito, muito, muito grandes, tá?
é muito enorme, assim. Então, como nós vamos falar para a força, para a interação de cargas elétricas pontiformes, quer dizer, são pontinhos com cargas elétricas, essas cargas elétricas vão ter valores muito pequenos. Então nós trabalharíamos, na verdade, aqui, se eu fosse usar a unidade Coulomb, com cargas elétricas tipo assim, 0,0000003 coulombs. Imagina, coloca esse valor aqui na fórmula. Multiplicar isso desse tamanho, assim, com esse tanto de zero, é muito surreal, né? Até com uma calculadora na mão. O que nós usamos, então, para facilitar isso? As cargas elétricas são dadas em submúltiplos do Coulomb. E nós vamos usar, basicamente, esses 4 submúltiplos aqui. Então, as cargas elétricas, para o cálculo, elas vão ser dadas nesses submúltiplos. Então, o cara vai te dar uma coisa mais ou menos assim. Uma carga elétrica de mais 8 PC. Ou ele pode te dar uma carga elétrica de menos 6. Esse símbolo aqui é do microcoulomb, tá? É como se fosse uma letra U. UC. E aí, automaticamente, quando você fosse fazer o cálculo, o que tu pensaria? Bom, eu vou vir aqui na fórmula e no lugar desse Q aqui, eu vou colocar o 8 e no lugar desse Q aqui eu vou colocar o 6, tá? Automaticamente é isso que tu vai fazer, né? Se eu não explicasse isso daqui. Mas não, gente. Esses valores, eles são submúltiplos do Coulomb. Para fazer o cálculo, a carga tem que estar na unidade Coulomb. Ah, professor, então eu tiro o P e coloco ali. Não, gente. O que vocês vão fazer? Vão utilizar dessa tabela aqui. É uma transformação simples, muito simples. Se a carga elétrica estiver na unidade picocoulomb, por exemplo, no submúltiplo, na hora de colocar na fórmula, eu tenho que lembrar que o picocoulomb, para passar para o coulomb, eu vou usar isso aqui, ó, 10 elevado a menos 12. Então, o 8 picocoulomb, na verdade, é 8 vezes 10 elevado a menos 12 coulomb. Tá? É esse o significado aqui. Para não colocar uma carga muito pequenininha, porque o que é 8 vezes 10 elevado a menos 12? É como se eu pegasse aqui, ó, o 8 e andasse 12 casas para o lado de lá. Lembra que eu expliquei isso na aula de notação científica? Então seria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nem vai dar espaço. 7, 8, 9, 10, bota a vírgula, entendeu? É 0, vários zeros, 8 coulomb. Então, para não usar um negócio desse, ele representa como 8 picocoulomb, mas na fórmula tem que estar em coulomb. Então, para não colocar um negócio desse, você bota aqui, ó, que é 8 vezes 10 elevado a menos 12 coulomb, tá? Mesma coisa seria para o menos 6 microcoulomb. Como é que é essa carga aqui, na verdade, na unidade coulomb? Menos 6 vezes 10, aí aqui, ó, microcoulomb, elevado a menos 6 coulomb. Aí na fórmula, ó, 6 vezes 10 elevado a menos 6, tá? Não sei se vocês repararam que eu não coloquei o sinal de negativo aqui, apesar dele estar aqui. Por quê? Porque na fórmula é em módulo, tá? E módulo eu não considero o sinal. Tá? Para o cálculo aqui, nós não vamos considerar sinal de positivo ou negativo para carga elétrica. A gente só vai prestar atenção se a carga é positiva ou negativa para dizer se o que está acontecendo é uma atração ou uma repulsão. Tá? Mas para o cálculo a gente não usa esse sinal, beleza? Então olha para essa tabela e nós vamos usar, anota no caderno, tá? E daqui para frente a gente só vai usar a carga dessa forma. Microcoulomb, picocoulomb, nanocoulomb, e aí vocês têm que ter isso aqui em mente, tá? Ó, milicoulomb, 10 elevado a menos 3, microcoulomb, 10 elevado a menos 6, nanocoulomb, 10 elevado a menos 9, picocoulomb, 10 elevado a menos 12. Tá? Com o tempo vocês vão gravando, é mais ou menos tanto utilizar que vocês gravam, tá? Então, beleza. Agora só para visualizar, né, que o seguinte, como é que acontece essa interação? Porque nós temos um valor para força,
a intensidade, né, que é o valor, quanto que é essa força de interação, mas nós também temos o tipo de força, se é uma força de atração ou se é uma força de repulsão. Aí só para reforçar, que podem ter a situação onde as cargas que interagem têm o mesmo sinal, então, vou lá, olha, a carga é positiva e a outra é positiva. Eu vou calcular o valor dessa força, imagina, achei uma força de interação de 5 newtons aqui, tá? A unidade para força é newton. E essa força de interação de 5 newtons vai ser uma força de que tipo? Se as cargas são de mesmo sinal, vai ser uma força de repulsão. Então essas cargas elas estão se repelindo com uma força de 5 newtons. Se as cargas fossem negativas, as duas, calculei a força todinha e tal, achei uma força de 10 newtons. Bom, duas cargas são negativas. A força é de 10 newtons. Então o tipo de força é o quê? Uma força de repulsão também. Então elas estão se repelindo com uma força de 10 newtons. Agora, as cargas poderiam ser diferentes. Se elas forem diferentes, eu vou calcular o valor da força. Sei lá, achei 30 newtons. Estou dando valores aleatórios, tá, gente? E aí, calculei essa força. Esse é o valor da intensidade da força, isso que eu calculo. Mas eu tenho o tipo de força, que é o quê? Uma força de atração nesse caso, porque as cargas são de sinais diferentes, tá? Então, quando eu calculo a força, eu dou a intensidade dela, quão forte que ela é, ou quão fraca que ela é, né? Mas eu também tenho o tipo de força, que pode ser de atração, se as cargas forem de sinais diferentes, ou pode ser de repulsão, se as cargas forem de sinais iguais, tá? Então, como eu disse lá na hora do cálculo, na hora de calcular a força, eu não uso se a carga for negativa e negativa, na hora de jogar na fórmula, eu não vou colocar esses negativos do valor da carga, tá? Não utilizo. Mas na hora de dizer o tipo de força, eu tenho que olhar para esses sinais, tá? Então, beleza. Então vamos para calcular isso aí, gente. O que ele está falando nesse exemplo? Calcule a intensidade e o tipo de força elétrica entre duas cargas pontiformes, quer dizer, cargas que são pontos com cargas, pontiforme quer dizer isso, tá? Pontinhos com carga elétrica. E aí ele diz que uma carga é igual a 6 microcoulombs e a outra é igual a menos 9 microcoulombs, e essas cargas estão separadas por uma distância de 10 centímetros. Então eu vou fazer um desenhozinho aqui antes de fazer o cálculo, tá? Ele está falando que eu tenho uma carga a ordem não importa, tá? Eu vou botar na ordem que a questão está falando, mas não faz diferença não, tá? Ele diz que uma carga vale 6 microcoulombs, a outra carga, Q2, vale menos 9 microcoulomb. Isso ficou meio torto, tá? Mas desculpa. E a distância entre essas cargas é uma distância de 10 centímetros. Beleza, então vamos lá para a fórmula. F, para eu calcular a intensidade, tá? Porque ele quer a intensidade e o tipo. F é igual a K vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado. Bom, gente, vamos agora explicar a fórmula. Como eu disse para vocês, eu ia fazer essa explicação da fórmula. É o seguinte, o que eu tenho nessa fórmula aqui? O F representa a força, que é justamente a intensidade, né? O que eu quero calcular. Esse Kzinho aqui é o que a gente chama de constante eletrostática do meio. É um valor que é uma constante do lugar onde essas cargas estão, do meio onde elas estão. Então, normalmente, o meio é o vácuo, tá? Um lugar sem ar. E aí, esse valor, como é uma constante, para cada lugar tem um valor. Se o meio for o vácuo, tem um valor. Se o meio for a água, tem outro valor. Se o meio for uma solução salina, vai ter outro valor. Mas, assim, normalmente, as questões, tanto que aqui ele nem fala, né? Se eu voltar lá na questão, vocês vão ver, ele fala onde essas cargas estão? Não, não fala. Por quê?
Porque se considera 99,9% que o lugar onde as cargas estão é o vácuo, tá? Ah, Monique, eu tenho... Como que eu sei disso? Porque é assim, tá? Se considera normalmente assim. Se por acaso for diferente disso, a questão iria dizer assim, ó, essas cargas estão numa solução salina. Aí ele daria o valor do K para a solução salina. Sendo o vácuo, tá? Que é 99,9% das vezes, ele considera que você sabe o valor desse K, que é 9 vezes 10 elevado a 9. Então, o K para o vácuo vai ser esse valor. Tá? O K para a solução salina tem outro, que eu honestamente não sei de cabeça. O K para a água tem outro valor, que eu também não sei de cabeça, porque a questão falaria. A questão só não fala quando é o vácuo, porque ela considera que você tem que saber. Tá? Tem que saber. Então, o K é esse 9 vezes 10 elevado a 9. Vai ser uma constante. Tá? Multiplicado pelo módulo da carga e o módulo da carga em Coulomb. Tá? Aí eu lembro da tabela. Se aqui é 6 microcoulomb, é 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Se aqui é menos 9 microcoulombs, é menos 9 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Só que, lembra que eu falei que na fórmula eu não considero o sinal. Então, esse valor aqui vem 6 vezes 10 elevado a menos 6. Esse aqui eu não vou colocar menos 9, eu vou colocar simplesmente 9, tá? É multiplicado, vezes 10 elevado a menos 6. Tá? E aí eu divido tudo isso pela distância ao quadrado. E eu disse que a distância tem que estar em metros. Aqui está em metro? Não. Então aqui eu tenho que dividir isso por 100. De centímetros para metro eu divido por 100. E aí eu vou achar 0,1 metro. Para facilitar o cálculo, tá? É para facilitar o cálculo. Eu vou transformar esse valor aqui para uma notação científica. Então, esse 0,1 vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 1 metro. Eu tratei isso na notação científica, eu expliquei isso para vocês, como é que eu faço essa transformação de um número decimal para a notação científica, tá? O que eu fiz aqui, ó? Eu peguei a vírgula, andei uma casa para a direita, né? Então eu fiz virar o número 1, né? Aqui, ó, 1. Aí eu boto o 10, né? Eu multiplico por 10, e o expoente, como é que eu sei que é menos 1? Porque como eu andei para o lado direito, lembra que eu expliquei isso lá na aula? Andei para o lado direito, é o valor o quê? Nossa, ficou muito ruim. Andei para a direita, isso aqui é o lado negativo. Né? Então aqui ó, é negativo e eu andei uma única casa. Tá? Então é 1 vezes 10 elevado a menos 1 metro. 1 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Se você quisesse usar o 0,1 aqui, 0,1 ao quadrado, poderia. Só acho que o cálculo fica muito difícil, muito chato, na verdade. Porque aí é 0,1 multiplicado por 0,1, né? Porque ele está ao quadrado. Eu prefiro fazer assim, fica mais fácil. Tá? Então, F é igual a quanto? 9 vezes 6 vezes 9, 9 vezes 9 dá 81, 81 vezes 6 dá 486. Vezes 10, daí eu estou fazendo uma multiplicação aqui em cima. Então, o que eu faço na multiplicação com os expoentes? Eu somo, então 9 menos 6 dá 3, 3 menos 6 dá menos 3. Divido isso por esse número aqui ao quadrado. O que eu faço para colocar ele ao quadrado? Eu pego o 1, elevo ao quadrado, 1 ao quadrado, 1. Repito a base 10, e o menos 1 eu não coloco ao quadrado não, tá? O menos 1 eu multiplico pelo 2. Então, é menos 1 vezes 2 que vai dar menos 2. E agora eu faço a divisão, ó. F é igual a 486 dividido por 1, 486. Repito a base 10, agora o que eu estou fazendo é uma divisão. O que eu faço na divisão entre os expoentes? Eu pego o expoente que está em cima, subtraio do expoente que está embaixo. Então, é menos 3
mais 2, que vai ficar o quê? Menos 1. Então aqui, ó, é menos 1 Newton. Vocês estão vendo agora, acho que estão entendendo a importância daquele negócio da notação científica, tá? Porque nós vamos usar isso pra caramba agora. Bom, fizemos o cálculo aqui da força. Então a força de interação entre essas cargas é de 486 vezes 10 elevado a menos 1 newton. Gente, eu vou passar isso aqui para a forma decimal, só para vocês olharem o que significa esse 486 vezes 10 elevado a menos 1. Para tirar da notação científica, olho para o expoente. Expoente é negativo, então eu vou andar para o lado esquerdo uma casa. A vírgula está bem aqui, ó. Ando uma casa para lá, então vai ficar 48,6 newtons. Só para vocês olharem, tá? Ele em um número decimal, tá? Então, na verdade, é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? 486 vezes 10 elevado a menos 1 e 48,6 vezes 10, 48,6, simplesmente, tá? É a mesma coisa. Então aqui é o valor, a intensidade. Agora eu vou dizer qual é o tipo de força, porque eu sei que elas estão interagindo com essa intensidade. Agora, de que forma? Tração ou repulsão? Bom, agora é só olhar para os sinais, né? Esse sinal aqui, ó, ele é o quê? Positivo, então essa carga ela é positiva. Esse sinal ele é o quê? Negativo, então essa carga é negativa. O que acontece entre cargas de sinais iguais? Elas vão se atrair ou se repelir? Elas vão se atrair, né? Então eu tenho uma força de interação que é uma força de atração. Atração. Então o tipo de força é de atração. E o valor dessa força? 48,6 newtons, ok? Beleza. Então, outro exemplo, rapidinho. Estando duas cargas elétricas pontiformes idênticas separadas por uma distância de 2 metros, determine o valor dessas cargas se a força de repulsão entre elas for de 810 newtons. Então, olha só. Agora, eu vou usar a fórmula, a mesma, tá? F é igual a K multiplicado pelo módulo de Q1, que multiplica o módulo de Q2, dividido pela distância ao quadrado. Só que a questão está pedindo o valor das cargas elétricas. Tá? Então ele quer o valor das cargas. Para isso ele dá a distância entre elas, tá? E a força entre essas cargas. O que ele está te dizendo aqui? Ó? Vou fazer um desenhozinho básico, tá? Só para visualizar. O que ele está te dizendo? Que existem duas cargas, uma carga aqui, outra carga aqui, que eu não sei o valor delas. Elas estão interagindo, daí ele nem disse se é atração ou repulsão, mas elas estão interagindo. Elas estão separadas por uma distância de 2 metros e a força de interação entre essas cargas é de 810, né? Deixa eu voltar aqui. 810 newtons. Então elas interagem com essa intensidade, estão a essa distância interagindo com essa intensidade. Qual tem que ser o valor da carga para acontecer isso aqui? É isso que ele está te perguntando. Então, ó, eu vou vir aqui substituir na fórmula, né? O F, que é o 810, que é o valor da força. K, constante... Eita, o que eu fiz aqui, meu Deus? Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Pronto, voltou. Constante eletrostática do meio, é o vácuo, falei que tem que considerar, se ele não falar diferente, então 9 vezes 10 elevado a 9, multiplicado pelo módulo de Q1 e o módulo de Q2. Gente, aqui tem um detalhezinho, tá? Quando eu boto Q1 e Q2, é só para identificar que é uma carga e outra, né? Eu tenho duas cargas, mas quando acontece uma questão dessa aqui, eu posso considerar que é Q, simplesmente, multiplicado por Q, tá? Não preciso separar Q1 e Q2, não. Por quê? Porque quando eu multiplico Q por Q, é a mesma coisa que x vezes x, tá? E aí eu encontro o quê? Q ao quadrado, ok? Divido isso pela distância ao quadrado. Bom que ele já te deu a distância em metros, tá? Então vai ser o quê? 2 ao quadrado. Tem que transformar para nada, porque já está em metros, tá? E aí agora eu vou resolver isso aqui, ó. 810 é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, Q ao quadrado,
dividido por 2 vezes... 2 ao quadrado é 4, né? Porque é 2 vezes 2, né? Ao quadrado, só para relembrar, por exemplo, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, não é 3 vezes 2, não. Tá? 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Só para não dar essa confusãozinha não, porque sempre tem, tá? Então 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que dá 4. Agora eu vou fazer uma multiplicação cruzada. Lembra que aqui eu tenho 1, né? 9 vezes 10 elevado a 9, Q2, que é o quadrado, multiplicado por 1, 9 vezes 10 elevado a 9, Q ao quadrado, igual a 810 vezes 4, dá 4, 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, 32, 3.240, né? Então, 9 vezes 10 elevado a 9, Q ao quadrado, é igual a 3.240. Bom, Q ao quadrado é igual a 3.240 dividido por 9 vezes 10 elevado a 9. E aí, como é que fica isso aqui? Ó? Q ao quadrado é igual. Gente, todas as vezes que o número estiver sozinho, assim, você considera que eu tenho um 10 elevado a 0 aqui, tá? Só para a gente ficar mais fácil lá na hora de fazer a divisão, para vocês saberem o que vão fazer com esse 10 elevado a 9 aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? 3.240 dividido por 9. Quanto que fica 32 por 9? Dá 7, dá 360, tá? 360. E aí é uma divisão. Eu vou pegar o expoente daqui, diminuir do expoente daqui. Então, 0 menos 9, né? Então vai dar menos 9. Gente, quando chega numa situação dessa aqui, vocês têm que se atentar numa coisa. Por quê? Porque o que eu tenho que fazer agora? Como é Q ao quadrado, eu tenho que fazer Q é igual... Quando eu tenho isso assim, o que eu vou fazer? Eu preciso tirar a raiz quadrada desse número aqui. Então, para achar o valor do Q, eu tenho que tirar a raiz quadrada de 360 vezes 10 elevado a menos 9. Só que aqui eu não consigo tirar essa raiz quadrada aqui não. Porque a raiz quadrada é o quê? É quando eu tenho o 2 aqui, né? O índice 2. E eu preciso pegar esse valor e dividir por 2 e achar um número exato, o que não dá. Tá? Então, na hora de fazer esse cálculo, quando chegar numa situação dessa, você precisa o seguinte, que esse expoente aqui seja um número divisível por 2. Nesse caso aqui não é. O que você tem que fazer aí? Movimenta a vírgula de alguma forma para botar esse índice sendo um índice que dê para dividir por 2. Imagina só, se eu pego a vírgula que está aqui depois do zero e ando para lá, para o lado esquerdo, que eu estou indo para o lado do positivo, o que vai ficar isso? Vai ficar bem assim, ó, que é igual a raiz quadrada. Eu só vou modificar isso aí para conseguir fazer a conta. Então eu pego a vírgula que está para lá, aí o 360 vira 36, tá? Só que aí, o que eu faço com esse expoente? Como eu estou andando para o lado do positivo, né? Uma casa, menos 9. Se eu jogar um 1 aqui no menos 9, vai ficar o quê? Menos 8. Daí, consegui colocar esse expoente para ser divisível por 2, tá? E agora eu consigo fazer essa raiz quadrada e vai dar tranquilo, tá? Por quê? Porque quando eu faço essa raiz quadrada, ó, faço a raiz quadrada de 36. Qual é a raiz quadrada de 36? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 36? É o 6. Tirei a raiz quadrada de 36. Repito a base 10 e agora eu pego esse expoente e divido por 2. Menos 8 dividido por 2 vai dar menos 4. Como eu estou falando de carga, é o Coulomb. Então, essas cargas elétricas que ele pediu para te calcular... Ah, e um detalhe, tá? Essas cargas aqui, ó, elas estão em... Eu esqueci de botar, mas é importante que se lembre disso aqui, ó, que elas estão em módulo. Isso é muito importante de falar, tá? Elas estão em módulo. Então, quando eu acho o valor dessa carga aqui, eu estou dando o valor e eu não sei se é positiva ou negativa, tá? Eu sei que é esse valor. É positiva ou negativa? Não sei, porque está em módulo, tá? Então,
Eu achei o valor das cargas. Essa carga aqui ela vai ter um valor de 6 vezes 10 elevado a menos 4 coulomb, está em módulo, não sei se é positiva ou negativa. Essa também de 6 vezes 10 elevado a menos 4 coulomb, em módulo, não sei se é positiva ou negativa. Mas eu sei que interagindo essas cargas, eu vou ter um valor de força de 810 newtons. Nesse caso aqui, a questão não te dá nenhuma dica para dizer qual é o tipo de força. Eu só sei o valor dela, porque eu não consigo dizer se é positiva ou negativa. Eu só consigo dizer qual é o valor da carga em módulo. Ok, gente? Então era isso aí. Até queria que a aula fosse um pouquinho menor, mas não deu não, para deixar tudo muito clarinho para vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido e se tiverem dúvida, né, mandem uma mensagem, alguma coisa do tipo, tá, gente?